sou a Tabata Lima e esse é mais um vídeo oferecido pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha pelo programa Oficinas Culturais 2020. E no nosso bate-papo teatral de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como surgiu o primeiro ator da história. Muito bem, você tá curiosa também para saber? Curiosa, curioso? Então vem comigo e acompanha essa história. Muito bem, meus amores e minhas amoras, como vocês sabem, nosso bate-papo teatral cada semana é um assunto totalmente diferente, porque não é uma aula e sim um bate-papo. E às vezes tem jogos teatrais, às vezes tem técnicas de respiração, dicas de vocais, dicas de interpretação, dicas de espetáculos. E hoje eu vou contar um pouquinho aí sobre, matar uma curiosidade sobre a história do teatro e como surgiu o primeiro ator da história. Como que surgiu a atuação, o que ficou, pelo menos o que ficou registrado na história. Como que nasceu o primeiro ator. Eu sou o Tespes, o primeiro ator considerado na história do teatro. Alguém aí já parou para pensar como surgiu o primeiro ator na história? Não? Nunca pararam para pensar sobre isso? Para aí agora um pouquinho e pensa. Você faz ideia de como surgiu isso? Como que aconteceu isso dentro da história? Pois bem, é uma dúvida muito curiosa que eu vou falar um pouquinho para vocês agora no nosso bate-papo. Lá no século VI a.C., há muito tempo atrás, lá na Grécia, surgiu o primeiro ator, segundo o que está registrado na história, pelo menos. Claro que a arte ela já está implícita na vida do ser humano desde sempre, né? O ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar, de se manifestar através do corpo, através de desenhos, através de movimentos. Então a arte sempre esteve presente na evolução humana. Mas registrado na história do teatro, a atuação ela nasce na Grécia, em uma festa dionisíaca. Mas o que é a festa dionisíaca? Os gregos, eles acreditam em vários deuses, né? E nessa época eram realizadas várias festas aos deuses. A festa dionisíaca é uma festa oferecida ao deus Dionísio, que é o deus do vinho e o deus do teatro. Pois bem, estava lá na festa, todo mundo se divertindo, todo mundo louvando ao deus Dionísio, quando de repente um dos convidados da festa, depois que já estava bem felizinho ali no meio da festa, acredito eu que tenha sido lá no meio da madrugada, ele simplesmente pegou uma máscara, eu sou o Dionísio, eu sou o próprio deus Dionísio, me amem. Todo mundo ficou olhando para ele assim, tipo, hã? Como assim Deus Dionísio tá aqui? E ele se apresentou como o próprio Deus em uma brincadeira, em uma festa. Daí, desde então, foi marcado na história do teatro a atuação. O nome dele é Tespes e ele ficou conhecido, segundo o registro, como o primeiro ator da história, por ter interpretado um deus grego, ter fingido ser alguém que ele não era. Porque a arte de atuar nada mais é do que a gente emprestar o nosso corpo para um outro ser que habita em nós no momento da interpretação, mas um outro ser que não é a gente. A gente finge ser outra pessoa. Claro que essa história dá muito pano para manga. Fingir não é a palavra exata na atuação, certo? Mas só para a gente entender a grosso modo o porquê que Tespes, esse era o nome dele, ficou conhecido como o primeiro ator da história. Porque ele emprestou o seu corpo e ele fez uma interpretação fingindo para as pessoas que estavam ali presentes ser um deus que ele não era, obviamente, e dentro de uma brincadeira ele falou que era. O que aconteceu naquela noite, naquela festa, ninguém sabe.
que fizeram com ele, se acreditaram, se não acreditaram, eu não sei. Eu acho que essa história deve ter dado muito pano pra manga, porque ficou assim nascida a atuação dentro do teatro. E ele foi considerado Téspis, foi considerado o primeiro ator da história. Naquela época também, no teatro grego, quando nasceram as atuações, mulheres não poderiam interpretar, mulheres não faziam teatro. Então, quem faziam eram os homens. Quando tinha papéis femininos, os homens faziam os papéis das mulheres. Isso mesmo. Roubavam o lugar de fala da mulher e ainda atuavam interpretando ser uma mulher, sendo que tinha muitas mulheres disponíveis, mas que não podiam, que não era vista com bons olhos fazendo teatro. Que bom que essa história mudou, não é mesmo, minha gente? Bom, esse foi o nosso bate-papo teatral de hoje. Na verdade, foi uma curiosidade sobre a história do teatro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouquinho mais aí sobre o universo teatral. E nos próximos vídeos tem muitas novidades com outras coisas sobre o universo teatral, que de fato é um universo. É tanta coisa, tanta informação que a gente pode chamar de universo sim, tá bom? Muito obrigada, se cuidem, um beijo, fiquem em casa. Eu sou o deus Dionísio, me amem!